Olá! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre o sistema Impacto. Nessa aula iremos abordar a extração de relatórios e seus conceitos. Veremos também que cada parâmetro solicitado por um relatório é muito conceitual, objetivo e intuitivo. Com o preenchimento correto dos filtros, o sistema pode gerar o relatório em apenas alguns segundos. Diferentemente de todas as rotinas vistas até agora, os relatórios apenas fornecem informações cadastradas no banco de dados. Iremos agora ao menu lateral e abriremos o relatório de notas de entrada analítico. Todas as rotinas de relatórios possuem essa interface padrão. Reparem que não há nenhuma aba, apenas campos para serem preenchidos ou selecionados. Esse relatório de notas de entrada analítico é muito utilizado para a visualização detalhada de todas as notas de entrada lançadas em um determinado período, para um ou mais fornecedores. Após sua extração, serão exibidas diversas informações, desde as mercadorias adquiridas, até os tributos envolvidos na operação, além de subtotais auxiliadores. Vamos iniciar agora o preenchimento dos filtros. Os primeiros filtros irão apontar a qual empresa pertencem os dados que serão exibidos. Neste momento, identificamos claramente o conceito de compartilhamento de tabelas entre as empresas autorizadas no sistema Impacto. Desta forma, ao extrair as informações, caso a tabela seja exclusiva, o sistema exibirá somente os dados pertinentes à empresa específica, porém, se a tabela for compartilhada, iremos visualizar os registros de todas as empresas. Caso o usuário opte por extrair o relatório de todas as empresas, deixaremos o primeiro campo em branco, e apenas preencheremos o segundo. A seguir, devemos informar em quais filiais o sistema irá buscar os dados. No exemplo, seguiremos o mesmo conceito utilizado para as empresas. Nos próximos campos, informaremos um intervalo de número de notas de entrada. Aplicando o conceito da mesma forma utilizada para os campos empresa e filial, deixaremos o primeiro campo vazio, e no segundo iremos inserir um número grande para que o sistema busque todos os registros dentro desse intervalo. Por se tratar de um campo numérico, não deverá ser preenchido com letras. Em seguida, preencheremos o intervalo entre as séries da nota. Neste caso, por tratar-se de um campo alfanumérico, deixaremos o segundo parâmetro com as sequências ZZZ. Um campo alfanumérico pode ser formado por números e letras, portanto todas as vezes que nos depararmos perante será necessário utilizar a letra Z, para abranger o maior intervalo de registros possíveis. Agora, o intervalo de data de emissão das notas fiscais. A seguir, o código do fornecedor. No exemplo, iremos informar um fornecedor específico, para que possamos analisar todas as notas de entrada lançadas para o mesmo. Portanto, informe tanto no primeiro campo, quanto no segundo, o mesmo código. No produto iremos utilizar um intervalo grande de códigos, assim, o sistema irá buscar todos. Por se tratar de um campo alfanumérico, deixaremos o primeiro filtro em branco, e preencheremos o segundo filtro com 9 letras Z. No próximo campo, informaremos se o relatório irá contemplar as operações de devolução, lançadas pelo módulo de compras. No exemplo, deixaremos marcado como sim. Agora, no campo Gera Financeiro, iremos marcar sim, caso o relatório deva conter somente as notas que possuam títulos financeiros gerados, como exemplo, uma operação de compra de mercadorias. Selecionar também se o relatório exibirá notas onde o estoque foi ou não movimentado. Lembrando que, assim como o campo anterior, essa é uma parametrização informada na regra fiscal. Por último, selecionar a moeda em que o relatório informará os valores, podendo ser deixado em branco.
Com todos os dados preenchidos, podemos clicar em confirmar. Reparem que um aviso é exibido. Neste caso, será necessário que o usuário revise todos os filtros aplicados, pois nenhum registro foi encontrado no banco de dados. Desta forma, o relatório não obteve informações para que pudesse ser gerado. Portanto, vamos voltar e preencher o filtro corretamente para que o sistema exiba o relatório. No caso, não possui nenhuma nota para o fornecedor selecionado. Vamos colocar um número grande no segundo filtro de fornecedor, para trazer todos os fornecedores, e o primeiro campo deixaremos em branco. Após o preenchimento, clique no botão Confirmar. Essa é a estrutura principal de um relatório do Sistema Impacto. No cabeçalho, é informado o nome do relatório, e logo abaixo, todos os filtros aplicados em sua extração. No exemplo, o relatório está separado por empresa, filial e data de emissão. Notem que os documentos fiscais estão agrupados por data de emissão. No final de cada data, aparece um subtotal do dia, com os valores das operações realizadas. E ao final do relatório, é exibido o total de operações realizadas para a respectiva filial, assim como o total geral, e o total por empresa. Podemos fechar o relatório. Reparem que uma mensagem será exibida, perguntando se desejamos salvar o relatório em um diretório pessoal. Caso cliquemos em Sim, o sistema irá salvar o relatório em uma pasta, localizada no diretório raiz do sistema. Essa pasta terá o nome do usuário ao utilizar o impacto. Porém, em nosso caso, vamos clicar em Não. Um aspecto bem interessante com relação aos relatórios, é que todos os filtros aplicados para sua extração, serão salvos mesmo se a rotina for fechada, ou o log-off do sistema for efetuado. Agora, veremos o relatório de notas de entrada sintético. Esse relatório é muito parecido com o que acabamos de ver. Pelo fato de ser um relatório sintético, algumas informações não serão detalhadas, como por exemplo, os itens adquiridos. Serão exibidos mais precisamente, dados sobre fornecedores, e a forma de pagamento utilizada. Vamos aos filtros. Reparem que grande parte dos filtros são iguais ao relatório anterior. Portanto, vamos preencher iguais. Informaremos por último, a forma de pagamento que o sistema irá filtrar para exibir no relatório. No exemplo, iremos abranger todas as formas de pagamento, deixando em branco o primeiro filtro e no segundo colocaremos todos. Agora vamos clicar no botão de confirmar. Esse é o relatório de notas de entrada sintético. Reparem que diferente do relatório anterior, não são exibidos os produtos adquiridos, e as informações financeiras são um pouco menos detalhadas. Essa foi mais uma videoaula sobre o Sistema Impacto. Para mais informações, acesse o nosso site, localizado na descrição do vídeo. Obrigado pela atenção.